Bom, paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero justificar aí nosso atraso, mas chegamos. Eu estou vendo uma fisionomia nova no nosso meio. O seu nome, a pastora tinha me dito, Lígia. Lígia, isso. Seja muito bem-vinda, Lígia. Espero que goste. Quem mais está começando hoje? Inayara. Seja muito bem-vinda na área. Inayara, em nome de Jesus. Inayara. Mais um pouco, eu dou 3 pulinhos e falo inglês. Brincadeira, tá bom? Seja muito bem-vinda também, espero que goste. Gostou, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos terminar de fato a nossa introdução, né? Nós estamos aí dentro de uma introdução que é necessário a gente estarmos amém? É importante nós estarmos aqui para juntos mais uma vez aprendermos um pouco sobre essa matéria tão importante que é bibliologia. Na semana passada nós havíamos entrado na parte do Novo Testamento e logo nós iniciamos esse Novo Testamento a partir daquela parte biográfica. Nós fizemos um panorama aqui entre os 4 evangelistas e dentro da ótica de cada um deles nós entendemos que os 4 evangelistas, eles falam do mesmo personagem, porém para públicos diferentes e assuntos diferentes. Só para nós entendermos, nós havíamos, por exemplo, falado sobre o evangelista Mateus, e ele tem uma importância muito grande porque ele trata do evangelho do reino, e esse evangelho do reino traz como a ideia o reino dos céus. Haja vista a expressão que mais se destaca nesse evangelho do reino, o evangelho do reino, é a expressão evangelho ou a expressão reino dos céus, dando a entender que todo o evangelho de Mateus está voltado para as mensagens desse reino que tem o reino. Nós começamos aqui o evangelho de Mateus falando da árvore genealógica. Quem aprendeu aqui na semana passada sobre a questão da árvore genealógica? Quem não esteve aqui presente, mas acompanhou pelo vídeo? Deu para pegar lá? Glória a Deus. Então, aquela árvore genealógica relatada por Mateus no capítulo 1, ela traz lições preciosíssimas. E nós aprendemos aqui que a partir daquela árvore genealógica está incluso todos os pecadores. E isso vai fazer com que Jesus seja rejeitado pela liderança religiosa. Vocês lembram do texto que nós lemos aqui sobre João capítulo 1, versículo 11? Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Dentre outras razões para ver essa rejeição, uma delas se encontra na árvore genealógica de Cristo, relatada por Mateus capítulo 1. Nós não vamos entrar em detalhes aqui porque já falamos na semana passada. Falamos aqui sobre o evangelho de Marcos, interessado aos romanos e tendo como maior característica apresentar um Jesus que é servo. Falamos aqui do evangelho de Lucas, que tem como o objetivo de apresentar a humanidade de Jesus. E falamos também sobre o evangelho de João, que tem a finalidade de apresentar o Deus que se humaniza, o Deus que agora se parece com os homens. E esse panorama que nós tivemos aqui na semana passada abriu um pouco do leque, né, dessa parte biográfica de Cristo no Novo Testamento. Mas a partir de hoje, a partir desse momento, nós vamos para a segunda parte, a segunda divisão
do Novo Testamento. Vocês lembram qual era? Né? Nós estudamos aqui nessas duas primeiras aulas que a Bíblia ela se divide em 8 partes, né? 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. As 4 primeiras divisões do Antigo Testamento são Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos e poéticos. Já no Novo Testamento nós temos outras 4 divisões: os livros biográficos, os evangelhos, nós temos o livro histórico do Novo Testamento, nós temos as doutrinas ou as epístolas do Novo Testamento, e nós temos a parte escatológica que está centralizada no livro do Apocalipse. Essa segunda divisória, que nós chamamos de a parte histórica, é apenas um único livro. Se nos livros biográficos nós estudamos ou fizemos aqui um panorama dos 4 evangelistas, essa parte histórica do Antigo Testamento é chamada de Atos dos Apóstolos. É a parte histórica do Novo Testamento, né? Se o Antigo Testamento também tem os seus livros históricos, que vai do livro de Josué ao livro de Esther, onde está registrada ali a história da divisão das 12 tribos, a história da legislação da lei por intermédio de Moisés. Nós temos a história da civilização judaica, nós temos ali a história dos patriarcas, a história de Israel no seu desenvolvimento como nação, e termina lá com o livramento de Deus, lá no livro de Esther, por parte da rainha, né, que intervém ao ponto diante de um decreto de Amã, que ali estava planejando o assassinato dos judeus. Essa é a parte histórica do Antigo Testamento. Mas quando nós voltamos ou nos direcionamos para o Novo Testamento, nós encontramos essa parte histórica em um único livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Alguém sabe me dizer ou me responder por que o livro se chama Atos dos Apóstolos? Vocês têm alguma ideia? Aí surge a igreja, né? E aí automaticamente é o surgimento dos apóstolos e o trabalhar e o agir do Espírito Santo. Sim. O livro tem esse nome, Atos dos Apóstolos, por se tratar das atividades apostólicas, as atividades do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos o nascimento da igreja. Vou até escrever aqui, tá? O nascimento da igreja, o desenvolvimento apostólico, as perseguições à igreja, a conversão de Saulo, o ministério de Paulo, então esses pontos que nós pontuamos aqui no em nossa lousa, eles caracterizam bem esse livro, Atos dos Apóstolos, né? Trata do nascimento da igreja, o desenvolvimento apostólico, as perseguições à igreja, a conversão de Saulo e o ministério de Paulo. A gente precisa, não é a proposta da matéria, né? Mas a matéria ela nos apresenta a introdução bíblica. Nós vamos entrar com mais detalhe no decorrer do nosso curso
Mas basicamente o livro de Atos dos Apóstolos é a parte histórica, porque relata a história da igreja, né? A história não só da igreja, do seu nascimento, como também do ministério do apóstolo Paulo, né? É importante a gente se situar. Eu havia dito para vocês que é importante a gente conhecer essas regras, essas divisões bíblicas, porque no decorrer do curso nós vamos utilizar essas regras à medida em que a matéria fosse desenrolando, ok? Você sabe me dizer quem foi o autor de Atos? Lucas, doutor Lucas. O que chama atenção é que Lucas, eu estive comendo amendoim, aí estou com as casquinhas na boca, que coisa, né? Lucas chama atenção, por quê? Porque como nós já havíamos estudado, Lucas, ele não é fruto do ministério de Jesus, ele é fruto do ministério de Paulo. Então, portanto, Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos ministérios ou dos feitos de Jesus. Tudo que Lucas sabe sobre os atos de Jesus, ele ouviu falar de terceiros, de testemunhas, porém não era qualquer testemunha, teriam que ser testemunhas fidedignas. Veja comigo Atos capítulo 1, por favor. Hoje não tem o telefone, né? Hoje não tem a brincadeira do telefone sem fio. Atos capítulo 1, versículo 1, só para a gente se situar sobre este livro, sobre o seu autor. Atos capítulo 1, versículo 1, o texto diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, Lucas vai nos chamar a atenção, porque ele está dialogando, ou ele está escrevendo para um homem chamado Teófilo, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque essa não é a proposta da aula. Esse Teófilo, no entanto, seria uma figura pública bastante conhecida dentro do contexto de Lucas. Muito provavelmente ele teria sido um político influente da época de Lucas, e esse homem Teófilo, ele encontra em Lucas a oportunidade de saber acerca de Jesus. Quando Lucas ele expõe aí no versículo 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, esse termo tratado aí, você pode chamar de fiz o primeiro livro, primeiro documento. Isso quer dizer que Atos, ele vem depois do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas vem primeiro do que o livro de Atos. Então, o doutor Lucas, ele escreve o livro de Lucas primeiro do que o livro de Atos, e ele está dizendo aí, está escrevendo, fiz o primeiro tratado, ou seja, eu escrevi o Evangelho que vai levar o seu nome, e ele documenta o Evangelho que leva o seu nome e entrega para este homem que tem o interesse. Esse político influente, ele tem interesse de conhecer Cristo, e a razão disso é Lucas escrever o Evangelho. Lucas escreve o Evangelho para quem mesmo? Vocês lembram? Teófilo. Não. Lucas escreve o seu Evangelho para qual público? O grego. Não. Os gentios. Gentios. Os estrangeiros. E Teófilo é um romano, portanto um gentio. Então, tudo que está ali escrito no livro de Lucas, Lucas escreveu para esse